Epitelial, conjuntivo, é tudo. E aqui eu vou mostrar para vocês o que seria a queratina, o K, tá? Tá na remedinha, inclusive. O K, olha só o que a gente encontra aqui. Isso aqui, deixa eu carregar, para ficar perfeito. Carregou. Olha só. O que a gente consegue verificar aqui? Células estratificadas, lindonas. Tá vendo a membrana basal aqui, ó? Linda, maravilhosa. Membrana basal maravilhosa aqui. Vocês conseguem ver a membrana basal? Sim? Perfeito. Consegui ver a membrana basal. Em cima dela, eu consigo ver uma célula que tem aqui um cubo estratificado aqui, certo? Consigo observar. E aqui em cima eu consigo ver a presença de quê? De uma célula com psoríase. O que seria isso? Uma célula com crescimento anomalítico de queratina. Ela produz muita queratina, certo? Por produzir muita queratina, acaba atrasando essa patologia da própria psoríase, que não é letal, não é mortal, mas causa uma coceira muito grande no paciente, né? E ela é uma doença genética, ou seja, ela não é transmissível, mas ela é transmissível geneticamente, passado de pai para filho ou de mãe para filho. Então, o que seria um aumento do nível de queratina? Seria uma produção anomalítica em cima do tecido epitelial de revestimento, muito na superfície e não na base da membrana basal. Percebe? Seria uma forma, como que eu posso dizer? Seria uma forma da própria célula não conseguir morrer, dela ficar presa. Ela morre e sai, que é essa célula morta, certo? A membrana basal produz. Sim, sim. Apenas você consegue verificar com muita evidência na própria queratina no tecido epitelial de revestimento, tá? E aí existem alguns outros tecidos que podem ter queratina, mas não da forma que a gente vai estudar na histologia, que você só vai ver isso no tecido epitelial de revestimento. Tá? Só isso. Só um tecido epitelial de revestimento. Beleza? Tanto é que você vai ver no estratificado, que inclusive a gente está aqui no cúbico estratificado, nesse caso. Tá? E o que você consegue perceber aqui, quando a gente vai adentrar? Na própria glândula. Tá? Aqui nós temos uma glândula e um folículo, né? Um folículo, onde necessariamente a gente tem um folículo capilar, e a partir daqui a gente consegue ver o tecido conjuntivo, e aqui algumas células ósseas e principalmente uma glândula sudoripa, tá? Onde você consegue ver o cono sudoripo, que a glândula sudoripa ela tem só um tubo, diferente do folículo, tá? E por que que todo folículo tem uma glândula? Por que que todo folículo, vocês podem ver, tem uma glândula? Porque ele precisa deslizar suavemente para dentro, né? De dentro para fora, para sair, certo? E essa substância produzida por essa glândula, que a gente chama de uma glândula endócrina, né? Ela está produzindo de forma interna, né? Mas de qualquer forma ou outra está num tubo saindo para a parte externa, certo? Este líquidozinho é muito gostoso para algumas bactérias que podem causar dermatite seborreica. Ela é causada por bactérias que amam essa substância produzida por essa glândula, e assim sucessivamente causando infecções e coceiras absurdas na pele do paciente, como vocês conseguem ver aqui, que está bem vermelhinho, tá? Então isso aqui é um desenho que a Remedinho fez para vocês compreenderem e entenderem a diferença, e isso aqui é um tecido teguminoso, ou seja, é a junção de tudo em um espaço só, tá? Não só do revestimento epitelial que a gente está vendo aqui em cima, tá? Pois tem um conjuntivo, pois temos o ósseo, temos o sanguíneo aqui, tá vendo? Passando, o tecido sanguíneo passando aqui, e inclusive dentro dele nós temos o tecido linfático, também fazem parte desse processo que está dentro do tecido conjuntivo aqui, que nunca está no tecido de revestimento epitelial. Bom, isso tá, para vocês lembrarem, tá? No cubo estratificado 3D, tá aqui, tá? Célula da corte pele de psoríase. E o K aqui seria de queratinizado. Você consegue ver a queratina. Respondida a pergunta, Radaeli? Sim ou não? Ou foi a Radaeli? Não me lembro, gente. Me perdoa. Eu sou péssimo com nomes, tá? Bom, mas vamos lá. Aqui a gente respondeu essa pergunta, estamos preparados, e agora vamos começar a luta. Vamos começar a luta. Aonde que está a membrana basal?
Agora eu vou brincar com vocês. A membrana basal está na linha 1. A membrana basal está na linha 2. Ou a membrana basal está na linha 3? Ai, gente, eu tô tão orgulhoso. Tô tão orgulhoso de vocês. E o que a gente consegue ver aqui? Que tipo de tecido é esse maldito aqui? Que tipo de tecido é esse? A gente acabou de perceber que ele começa com um cúbico. E ele termina com um plano. Que tipo de tecido é esse? Não. Nenhum dos dois. Lembre-se que nós não temos um plano estratificado convencionalmente. Nós temos o urotélio de transição, ou famoso tecido de revestimento de transição, certo? Ou urotélio, né? Ele começa com um cúbico e finaliza com um plano, percebe? Então, isso aqui é um tecido de revestimento epitelial de transição, famoso urotélio. Lindão, maravilhoso. Fica fácil de entender, né? Bom, vamos lá. O que seria... Calma, gente, calma. Tem muita coisa. Assim, se vocês forem pegar as convencionalmente de desenhos apicais, guarda-chuva, pilares, tudo numa peça só. Oi, alguém quer falar? Kate? Kate está com o microfone ligado. Você quer falar alguma coisa? Kate Kellen Tenório. Não. Bom, vocês precisam entender que todo tecido, ele é desorganizado. Ele tem uma desordem natural. Então, ele não tem um padrão, certo? Então, vocês não podem buscar padrões em um tecido. Você tem que entender isso agora. Se vocês forem buscar padrões, vocês não vão conseguir interpretar que tipo de tecido que é. Vocês têm que compreender o membrana basal, o espaço apical e os cortes laterais que possui. Aí a gente vai conseguir entender a variação de cada um deles, que entra a partir daqui. Estou seguindo, calma que eu estou seguindo devagarinho o slide, para vocês não terem dúvida. Por isso estou seguindo devagar, para vocês não terem dúvidas, tá? Bom, vamos lá. De forma muito interessante o que seria... Vou até trazer aqui de uma maneira mais fácil. O que seria o espaço apical? O que seria o espaço intermédio e o extrato basal? Primeiro, a gente já sabe que o extrato basal é as células madre. São as células responsáveis por criar novas células, porque é muito simples. Aqui são criadas novas células, elas vão subindo para cima, vão se organizando, vão mudando, e aqui no final elas morrem e vão embora e dá lugar a outras. Esse é o processo natural, de baixo para cima. Esse é o processo natural, por isso que é chamado de extrato basal, certo? Por esse motivo. E o que seria o espaço, o extrato intermédio? Seria o espaço entre o extrato basal, que seria entre a membrana basal, e o extrato apical, que seria a própria superfície. Lembrando, certo? Nós temos a superfície. Aqui é um urotélio, muito simples, a gente consegue observar. Por quê? Iniciamos com uma cúbica, depois com uma plana bem alargada, e aqui com uma plana bem fininha, né? Então, esse processo a gente consegue dividir em 3 etapas. Espaço de superfície, membranas fininhas, e espaço intermédio, extrato intermédio, que é um espaço onde as membranas são um pouco mais alargadas, e o extrato basal, onde são criadas novas células sempre. Maria Fernanda Nogueira Tangerino levantou a mão. Luiz, né? Isso. Luiz, quando for então o urotério, sempre vai começar com o cúbico e vai terminar com o plano. Exato, sempre. Ah, sim. Não Então, terá outro formato. não terá outro formato. Claro que não, você precisa imaginar. Sempre assim. Uhum. Mas muitas vezes não é um cúbico perfeito. Ele não é um plano perfeito. Mas sempre é essa a regra. Começa com cúbico e termina com plano. Entendi. Beleza, obrigado, tá? Nada?
Vamos lá. Continuando, então, para a gente adelongando, vou agora adentrar numa percepção um pouquinho mais alargada. Eu vou até voltar aqui para ir mais fácil e vou usar até o próprio ROS, para ficar mais fácil ainda. Porque o ROS ele tem tudo que eu preciso em um lugar só. Essa daqui. Pessoal, essa página aqui, que é a página 118 do ROS, livro 7ª edição. Essa página vocês precisam salvar, porque essa página é a vida de vocês. Essa é a única página que vocês têm que levar 20 minutos antes da prova e olhar para ela. Essa é a única página que vocês têm que olhar. Tá? Por quê? Nela você consegue ver, muito simples, de forma objetiva, o próprio plano simples, que ele é avascular, endotélio. Existe, por exemplo, na própria alvéolos respiratórios, como eu falei, no rim, no mesotélio, né? As suas funções, sempre, muito simples, você vai perguntar as funções. Intercâmbio, barreira do sistema nervoso central, intercâmbio, bicaciono, ou seja, você vai ver as barreiras. Tá? Cúbico simples, somente uma célula, depois do extrato basal, apenas uma célula cúbica, como se fosse um cubo mágico, porém com as faces todas iguais, né? Isso você consegue perceber no cúbico simples, tá? O cilíndrico simples também é muito simples. Esse aqui é o Latagê. Perdão, não é o Latagê, não, Kate. Isso aqui é o Ross. É o Ross, tá? Esse aqui é o livro que a professora e muitas outras professoras utilizam na faculdade. É o livro de histologia, tá? Que vocês vão utilizar. Inclusive, ele está também na própria matéria, início, biblioteca virtuale, e o Ross está por aqui, em algum lugar. Aqui, Ross, na própria remedinha. Bom, e necessariamente depois eu tenho o quê? O cúbico simples, que a gente acabou de dizer, um cubo mágico. O cilíndrico simples, você vai conseguir observar essas células em lugares específicos, como, por exemplo, o intestino delgado e o cólon, tá? Ele é um revestimento que também você tem no estômago, tá? Eles são células que têm cílios, que podem ser classificados como cílios, e esses cílios a gente vai classificar logo após, daqui a pouquinho, que são os microvelocidades, cílios e assim sucessivamente. Logo depois disso, a partir da página 118, é essa que você vai ver aqui, é o resumão de tudo, tá? Página 118, resumão de tudo, tá? E aí, antes dela, provavelmente, vamos iniciar o tecido epitelial na página 114, ok? Para não esquecer, ele já fez um aparato geral no início. Logo após isso, nós vamos entender que o plano estratificado, né, que a gente pode, em delongações, é muito interessante, para a gente poder trazer, é o seguinte: o plano estratificado você iniciou com cúbicos, células adelongadas, e terminadas com plano. Porém, a de transição também finalizou com plano, como vocês podem ver aqui, iniciou com cúbico. Porém, qual que é a diferença entre o de transição e o plano simples, e o plano estratificado? É uma pergunta muito objetiva, e eu gosto bastante de brincar com vocês, porque lá no slide que eu trouxe lá para cima, eu estava até pregando uma pecinha, mas ninguém pegou, e eu preciso que vocês peguem essa pecinha, gente, essa pecinha rara. Se você finaliza com um plano gordo, que eu vou chamar isso aqui de marshmallow, se você termina com um plano marshmallow, começa com cúbico, mas você termina com um marshmallow, então seria de transição. Agora, se você finaliza com um ovo frito, ele é estratificado. Percebeu? Percebe essa brincadeira. O plano estratificado seria finalização com um ovo frito. E o de transição com marshmallow, mais gordo, porém com características aplanadas, como você pode ver aqui. Vocês conseguiram entender a diferença uma da outra? Transição e o plano estratificado?
Vocês percebem que ambos têm a mesma estrutura morfológica. A única função é que estes daqui, diferentemente do plano estratificado, vou falar agora de forma fisiológica. Você encontra o de transição na própria uretra e na bexiga. Por quê? Quando a gente está com a bexiga cheia, esta célula que está bem gordinha, que está como se fosse um marshmallow, ela vai sendo comprimida, e ela precisa ter esse espaço de compressão. Entende? Então, qual que é o espaço de que a gente precisa ter compreensão de alargamento? Simples, a própria bexiga. A gente consegue aguentar xixi por conta deste tecido epitelial. É por causa dele que você consegue guardar pipi. Entende? Bom, e aí nessa mesma percepção, você consegue ver essa mesma estrutura, no mesmo aparelho, que é na cavidade bucal, esôfago e na própria vagina, você consegue ver esse mesmo tecido. Só que é diferente, ele está aqui para funções diferentes, certo? Aqui a função de barreira e de sustentabilidade precisa ser flexível, e já aqui seria para barreira e proteção, não para alargamento. Entende? Tem essas especificidades, cada tecido e sua função. Bom, e a partir disso, você vai, logo após, no cilindro estratificado, que ele inicia sempre com um epitélio cúbico, e logo acima dele você vê um epitélio cilíndrico, certo? Essa é a capacidade. E o cúbico eu não gosto de até falar, porque o cúbico estratificado é muito simples, é um monte de cúbico em cima da outra, né? São várias células cúbicas, uma em cima da outra, sem exceção nenhuma. O plano estratificado é o único que tem muitas capas. O cúbico cilíndrico também pode... Ixi, deixa eu entrar aqui na coisa. Meu Deus. Aqui. O cúbico tem muitas capas, ou o cúbico e cilíndrico também podem ter muitas capas. Ok. Nossa, aqui fica péssimo para ler aqui nesse negocinho pequenininho aqui. Todos os estratificados, você vai ver onde tem muitas capas é no plano estratificado e no de transição. Tá? É onde você vai ver muitas quantidades de células juntas, de tecidos juntos. Porém, o cúbico estratificado não tanto, o cilíndrico também nem tanto, né? Porque ele precisa ter essa estrutura, né? Então, onde você vai ver que tem bastante células sempre é no plano estratificado e no de transição. É onde você vai ver a maior quantidade, tá? Que fica bastante pontinhos de núcleo e bastante citoplasma do ladinho do outro, tá? E os espaços intercelulares. Isso é uma maneira muito simples da gente conseguir compreender do fator geral, e a partir do fator geral, a gente vai adentrar num fator muito simples, que inclusive eu vou até adentrar logo no resumão de tudo que está na página 129. Na página 129, você vai ver o resumão de tudo. Bom, na página 129 você vai verificar aqui. Vocês têm alguns tipos de estruturas. A professora ela sempre vai pedir que nós temos os microvelocidades, esterocílios e os motiles, né? Mas aí ela vai adentrar que todas essas compreensões são dados como cílios. Os cílios são separados por motiles, primários e nodales, tá? Mas ela vai falar só cílios que tá tudo certo. Tá? Esses 3 nomezinhos aqui, não se preocupem no momento. Se preocupem com microvelocidades, esterocílios e cílios. São esses 3 nomezinhos que vocês têm que se preocupar a partir de agora. Bom, nessa mesma ênfase, quando a gente vai falar de microvelocidades, o que seria um cílio de microvelocidades? O que seria? Para que ele serve? Primeira pergunta, para que servem cílios? Para que serve? Para que isso serve? Alguém sabe me dizer? Para que isso serve? Nas células epiteliais?
Algumas pessoas dizem para proteger. Proteger. O que mais? Limpeza? Também. O que mais? Movimentação? Ele gera movimentação. Só que ele está ali por um fator muito importante. Para absorção e distribuição de substâncias. Ou sensações. Por exemplo, a sensação térmica é dada por ele. Movimentações, absorções, por exemplo, no intestino grosso, para absorção de água, a partir de qual? Dos cílios. Entende? Então, você consegue verificar que os cílios são responsáveis para absorção, para aumento da superfície de visualização, de movimentação, né? Então, nada mais é que esse processo de distribuição a partir da absorção de algum tipo de composição, substância dentro da célula que ele está presente, né? E também levar informação de algum tipo de sensação térmica. Por exemplo, eu tenho cílios muito importantes na minha parede, no meu sistema respiratório, que consegue perceber que ele só se movimenta a partir da passagem de ar. Se alguma coisa diferente ou mais denso que o ar passa por eles, ele acaba fechando a epiglotite, que é para poder aquele fechamento involuntário da epiglotite quando você se afoga com água. Ele tosse, ele avisa o músculo, o diafragma, para tossir, tussa, maldito, tussa, saia, tire esse líquido daqui. Por quê? Porque ele foi feito para identificar a passagem apenas de ar. Quando algo mais denso passa por eles, ele identificou que algo mais denso está passando por eles, e aí ele manda uma informação para o sistema nervoso central dizendo, parceiro, está na hora de tossir, está na hora de tirar esse corpo estranho daqui. Então ele é muito importante, porque ele é o vigilante de todo o nosso corpo. E como todo vigilante, ele sempre pega as coisas mais importantes e traz para dentro do prédio, né? Ou traz para dentro do corpo, né? Pode ser isso, proteínas, carboidratos, pode ser ele algumas substâncias importantes que são absorções, ou pode ser ele para identificar que alguma coisa errada está acontecendo dentro do nosso corpo. E é esses carinhas que vão, teoricamente, identificar o que está acontecendo em todas as regiões do nosso corpo, certo? E aí tem algumas diferenciações, por exemplo, o microvelocidades. Eles estão presentes em muitas células epiteliais, muitas. Mas para que eles servem? Eles servem para aumentar uma superfície de absorção da célula. Provavelmente, essas células podem ser utilizadas, por exemplo, no próprio intestino, ou em células que vão trazer mais absorção, né? Mas também nós temos os próprios cílios, que também podem fazer essa absorção de transporte de secreções, de proteínas, corpos estranhos, né? Que está nos próprios cílios. Então, os dois, tanto os cílios quanto os microvelocidades, têm praticamente funções parecidas. O esterocílios é um pouco diferente. Ele tem uma função específica de distribuição limitada. Ele vai distribuir o processo. E a partir disso, ele está presente claramente nos epitais, no sistema genital masculino, né? Que é onde ele representa uma função de absorção, né? Proximal, e também, por exemplo, de sensações, né? Mecanorreceptores, como, por exemplo, sensações relacionadas ao prazer, né? Relacionado a esse processo. Então, vocês percebem que a função dos cílios nada mais é que proteção, também transporte e distribuição de informação para dentro do organismo. Seja ela para proteção, que é um corpo estranho no sistema respiratório, que não deveria estar lá, tussa para tirar, ou para a secreção de algum tipo de substância, como, por exemplo, no momento de prazer masculino, ou tanto a mente quanto feminino também. Certo? Então, são organismos que, a partir deles, que nós conseguimos dizer que somos seres humanos. Sentir, ouvir, sensações, gostos e enfim, e até sensações de temperatura. Tá? Eu gosto de trazer um aparato bem geral, porque o mais objetivo que na hora da prova, a professora sempre vai focar nessas segmentações generais para que vocês compreendam perfeitamente. Bom, e a partir daí, nós vamos adentrar em um conteúdo muito importante,
dentro do epitelial, que é o granular. O granular eu vou até passar de uma maneira mais evidente, mais rápida, porque a aula já está dando 1h30 de aula. É um aulão, mas a gente não pode deixar muito maçante, que já é 21h40 aqui do Paraguai. Mas é sexta-feira, então dá para a gente delongar um pouco mais. Bom, na formação glandular, nós temos a própria célula epitelial embrionária convencional, como a gente pode ver aqui, sem problema nenhum. A célula epitelial embrionária convencionalmente, porém, algumas especificidades são geradas, como, por exemplo, quando a célula ela acontece um processo de invaginação celular granular, será dada como se você visse uma cresta. Se você observa uma cresta, ela vai ser dada como uma glândula exócrina. Então, ela vai secretar para fora, para a superfície, tá, da célula. Se ela faz um processo interno de invaginação celular, interno, criando como se fosse uma gota, então ela vai secretar de forma endócrina, certo? Endócrina, para dentro. Geralmente, esse processo de glândulas endócrinas são dados para vasos sanguíneos, ou seja, para injetar diretamente componentes nos vasos sanguíneos, né? Para levar todos os micro-organismos responsáveis, né? Proteínas que portadas para a corrente sanguínea são dadas a partir das glândulas endócrinas. E as glândulas exócrinas, como por exemplo, a própria glândula sudorípara, é uma glândula exócrina. Ela produz a substância internamente e secreta para fora da célula, tá? Muito simples de compreender. Se você consegue observar um tubo, então você percebe que isso aqui é uma glândula exócrina, porque você consegue ver o tubo excretor, certo? E a porção secretora, que seria as células responsáveis por gerar essa substância para, sim, secretar para fora do tecido, certo? E é importante ressaltar que elas estão presentes necessariamente, muitas delas, por exemplo, a glândula sudorípara, ela tem somente o duto excretor que passa no meio do tecido de revestimento epitelial. Já a porção secretora não está propriamente no tecido de revestimento epitelial, está mais abaixo. Isso eu estou dizendo para a glândula sudorípara, não para outras glândulas, por exemplo, uma glândula propriamente, vamos dizer assim, o próprio acne, né? Bom, a palavra secretar seria o processo de transformar, né, compostos de celulares captados pelo sangue, produzidos por alguns espécies. Por exemplo, eu vou secretar alguma célula ruim, secretar alguma substância ruim, por exemplo, restos celulares, processo de inflamação, imunologia. Ele vai secretar, né, um líquido exsudado, ele vai secretar. Esse secretamento desse líquido exsudado, né, seria um processo de transformar compostos que não seriam, que foram captados no sangue, algum tipo de inflamação, e vão ser liberados para fora, né, do organismo, a partir de uma glândula exócrina, ou de alguma lesão tissular, ou assim sucessivamente. Nesse caso, a gente está falando de glândulas e não de lesão tissular. Bom, já nesse caso, a gente vai entender como glândulas endócrinas, o próprio nome diz, elas vão secretar para dentro, provavelmente, o que se secreta para dentro seria os hormônios, tá? Então, hormônios, né? Hormônio da felicidade, da alegria, proteína, serotonina, melanina, enfim, são hormônios que são secretados para dentro da corrente sanguínea. Provavelmente são produzidos pelas glândulas endócrinas. Já as exócrinas são substâncias secretadas, produzidas para a superfície, a partir de condutos de secreção, ou condutos excretores, né, que vão levar para a superfície do corpo, tá? E aí a gente tem alguns tipos de glândulas, tá? Mas antes disso, precisa entender uma estrutura de uma glândula. A glândula, ela tem alguns tipos de células que são diferentes, que a gente vê nas células de revestimento epitelial, nas tecidos conjuntivos, musculares, enfim. Nela você consegue ver as células acinulares, né? Acinuares. Essas células são um pouquinho diferentes,
Porque tem algumas células, alguns tipos de secreções que elas destroem as células, outras que não produzem e secretam essa substância por meio de processos de troca de substância, de composições ou produções, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo e o porquê disso. E todos eles, aquele duto estriado, né, aquele duto secretor, seria este carinha aqui. Bom, como que a gente consegue perceber e entrar já direto para, para a própria glândula, enfim? A partir dos números de células. Se a gente consegue verificar se ela é unicelular ou se ela é multicelular. São duas composições e classificações muito importantes que nos ajudam a compreender que tipo de célula que vai ser secretada, né? Ou seja, se vai ser mais mucosa, ou exudada, ou não, né? Ou se vai ser um líquido mais leve, enfim, como é que vai ser essa secreção? A partir, a gente consegue verificar a partir do número de células, certo? E aí agora a gente vai ir direto, eu quero ir mais perto ainda e adentrar neste processo, que é o mecanismo de secreção. A gente precisa, eu estou indo de maneira bem objetiva, porque é isso que cai nas provas, objetivo, certo? Os mecanismos de secreção. Eu tenho o mecanismo de... Isso aqui são mecanismos de secreção, certo? Que são de composições de células que são exócrinas, certo? Ok. Merócrina, apócrina e holócrina. Esses nomes têm que ficar na cabeça de vocês. Agora eu vou tentar dar um macete para vocês. Merócrina e apócrina, elas são um pouquinho parecidas. Por quê? Porque na merócrina, ela só vai liberar o que seria a meritocracia, só o mérito, tá vendo? Só o mérito. Ela sobrevive de mérito, tá vendo? Ela não mata as células acinuares, ela não mata. Ela só secreta o mérito, ela vive de mérito, por isso que é merócrina. Porém, a apócrina, ela tenta sobreviver de mérito, meritocracia, ela tenta viver de méritos, porém, ela precisa se doar mais. Então, ela acaba perdendo, inclusive, partes do seu corpo celular no processo de secreção. Já a holócrina, ela já está toda desgrameira. Ela já fala, quer saber? Eu não quero saber de meritocracia, de mérito, não quero saber de nada. Eu vou botar a boca no trombone e vou mostrar para que veio. E aí ela se destrói. É a destruição totalitária das células sinuares, né? E essa destruição, provavelmente, vai causar um líquido mais exudado, um líquido mais viscoso, diferente da merócrina, que vai ser um líquido mais claro, né? Um líquido talvez até transparente. Percebeu a diferença? Transparente, meio turvo e aqui totalmente viscoso. Por quê? Porque você está indo restos celulares junto com a secreção. Então é muito simples da gente conseguir observar esse processo. E a partir daí, a gente tem 3 tipos de secreções. As secreções mucosas, as secreções serosas e as mistas, que podem ser produzidas das 2 formas anteriores. Vou falar um pouquinho da mucosa, tá? Vou falar um pouquinho da mucosa. A secreção mucosa, ela vai produzir uma secreção um pouquinho mais viscosa, certo? Um pouquinho mais viscosa. Já a secreção serosa, ela vai ser uma secreção aquosa, certo? Aquosa. Eu costumo dizer que essa daqui é aquele catarrão, um leitezinho meio amarelado, aquele, sabe, aquela finalzinho de quando você espreme uma espinha. Sabe, aquele líquidozinho branco que não é sangue, transparente, meio amarelado. Seria essa serosa aqui, um pouquinho aquosa, com muita presença de água. E a mista, elas podem produzir diferentes tipos de secreções anteriores, tanto com essa característica quanto com a característica serosa, certo? Por isso que a gente chama ela de seromucosas, né? Ou mucocerosas. A gente vai falar depois um pouquinho sobre elas. É a vida, né? Mistura os dois, vira seromucosa ou mucocerosa, né? E quando é uma, é só serosa, e quando é outra, é só mucosa. Bom, eu gosto até de trazer, porque são alguns, inclusive aqui na própria Latargia, ou Latargia não, no próprio Ross, quando a gente vai falar de glândulas,
ele já traz também todas as glândulas e a gente já vai pegar nelas. Fica mais fácil. Aqui. Página 155. Ross. Vamos lá. É importante memorizar tudo isso? Não cai tudo na prova. Mas se vocês ficarem de recuperação, a professora pode escolher esse tema, e aí vocês têm que regaçar nesse tema. Então, importante passar na parcial. Certo? Bom, muito importante, por quê? Primeiro, nós temos a tubular simples. É simples. Essa glândula, ela está presente no próprio intestino grosso. Ela vai secretar o quê? Células serosas, a partir de células californes, certo? Células convencionais do intestino grosso, certo? Uma secreção tubular simples. Tubo excretor, tá vendo? Exócrina, tubo excretor e onde é produzido nas células acinuares. Tubo simples enrolado. Esse carinha aqui são as glândulas sudoríparas. Todas as glândulas sudoríparas apresentam esta morfofisiologia. Não existe nenhuma outra glândula que ela é tubular simples enrolada que não seja a glândula sudorípara. Então, ela é uma característica única das glândulas sudoríparas. Seria uma tubular simples enrolada, porque ela faz esse processo de enrolamento, e aqui é o tubo excretor. Bom, a tubular simples ramificada já começa a dar uma modificada, porque quando a gente mesmo o nome fala, ela é simples por ter apenas um tubo excretor, como vocês podem ver aqui, muito simples, né? E aí tem ramificadas sempre em 3, não existe ramificadas com 2 só glândulas, certo? Com 2 espaços acinuosos. Sempre são 3, tá? Não existe, ai meu Deus, essa aqui é 3. 1, 2, 3, por incrível que pareça. Por quê? Porque nem tudo na histologia é perfeito, tá? Mas vamos lá. E aí, nesse processo, a sinuosa, o nome mesmo diz, a sinuosa. Uma gota. E essas glândulas a gente pode perceber que podem ser glândulas holócrinas, né? Glândulas holócrinas que vão secretar um líquido mais, uma substância mais mucosa, né? Ou até então, em outros processos, ou uma glândula também que pode secretar serosa também o mesmo processo. A sinuosa simples também pode fazer essa secreção também. Já a sinuosa ramificada é o mesmo processo, tudo que é ramificado é 3, como a gente falou, tudo ramificado é 3. A diferença é que se ela é ramificada a sinuosa, então todos os ramos desta glândula serão acinulares, tá vendo? Acinuosos, tá vendo? Todos vão ser acinuosos. E esse carinha aqui é a famosa glândula sebácea, que é aquela glândula que está cheio de espinha, né? Que ela é cheio de restos celulares, bactérias mortas, né? No seu corpo, que acaba aparecendo às 6:30 da manhã, é a sua glândula sinuosa ramificada te dando um olá de manhã, tá? É ela que vai fazer essa secreção desse muco, né? E o mais importante é ressaltar que agora a gente consegue fazer algumas junções, né? Onde a gente tem aquelas junções, por exemplo, de glândulas seromucosas ou mucoso-serosas, certo? E para isso a gente precisa misturar as duas, né? Tanto a simples quanto a ramificada. E a partir disso nós vamos gerar o quê? Uma tubular, pega mesmo aqui de cima, tubular, tá vendo? Tubular, pega tubular e fala que ele é uma composta, ou seja, são várias ramificações, porém tubulares, certo? Tubulares, que está presente no duodeno. Essas glândulas são muito importantes porque elas ajudam a trazer e secretar a bile que é produzida na vesícula, né? Muito importante no sistema digestivo, tá? E que inclusive faz parte do processo, né? Logo vem o esôfago, o estômago, depois do estômago nós temos o duodeno, intestino delgado, depois o intestino grosso. Já nas acinuosas compostas, como a gente mesmo pode ser, as acinuosas, ou a sinuosa composta, seria várias ramificações, certo? Porém, compostas. E tem uma que ela é muito específica, que só tem um lugar, assim como na
glândula sudorípara, que é a tubular simples enrolada, você vai ter a tuboacinuosa composta. Ela é a famosa glândula salivar, que inclusive agora eu vou precisar fazer manutenção e tomar uma água, porque ela não está dando conta de secretar tanto líquido para eu conseguir falar.